Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Admiral. Começa agora mais um Alesp Cidadania. Hoje falaremos sobre o aumento dos casos de violência contra pessoas com deficiência intelectual. Para falar sobre este tema, eu recebo aqui a Ticiana Pedroso, do Serviço de Defesa e Garantia de Direitos do Instituto Jô Clemente. Seja muito bem-vinda, Ticiana. Obrigada, boa tarde. Para mim é uma honra poder participar aí do programa, contribuir um pouquinho aí sobre essa temática aí tão atual, né, em nosso país. E quem completa o nosso bate-papo é o Cleiton Borges, também do Serviço de Defesa e Garantia de Direitos do Instituto Jô Clemente. Seja bem-vindo ao Alesp Cidadania, Cleiton. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente começar a entender um pouco mais desse contexto da violência, né, contra pessoas com deficiência intelectual, queria começar com você, Cleiton. Quais são os dados da violência, né, contra pessoas com deficiência intelectual agora no ano de 2021? Olha, no Brasil nós temos poucos dados que mostram esta realidade. Nós tivemos agora uma pesquisa do Atlas da Violência que, embora lançado agora, Renata, se reporta a situações desde 2019 e que apontou no Sistema de Informação e Notificação de Agravos, que é o SIVAN, que é nível nacional, é uma ficha que profissionais da saúde registram, mais de 7 mil casos de violência contra pessoas com deficiência. E a maior parte, quase 60%, foram situações que aconteceram em casa, então isso chama atenção. E também o Atlas da Violência mostrou que deficiência intelectual é a deficiência que mais teve notificações. Foram quase 40% dos casos registrados. Nossa, são números bem relevantes e preocupantes, né? Eu gostaria de saber, até da Ticiana, quais são os deveres, né, das famílias, das pessoas responsáveis por cuidar daquelas que têm esse tipo de deficiência, Ticiana? Sim, é importante, né, essa pergunta. Na verdade, não só, né, a família e os cuidadores das pessoas com a deficiência intelectual, porém, o Estado, né, e a sociedade também devem assegurar a pessoa com a deficiência intelectual, ou seja, assegurar de uma forma geral, né, a fim de prover aí necessidades básicas, né, como a integridade física dessa pessoa, mental, né, a efetivação dos direitos dessa pessoa em relação à saúde, à vida, à educação, ao trabalho, poder de uma forma geral dar um suporte, né, para que tenha aí uma melhor qualidade de vida, né? Então é o suporte emocional, físico, né? E a efetivação aí no auxílio em relação à efetivação dos direitos de uma forma geral. Certo. E Cleiton, quais são as denúncias mais comuns neste caso? Então, nós temos violências de várias formas. Importante entender, Renata, que não estamos falando apenas de crimes, mas toda forma de violação de direitos que atinge a pessoa com deficiência na sua integridade, no seu bem-estar. Falando de crimes, aqui exemplificando de São Paulo, alguns crimes são mais comuns, como estelionato, furto, roubo. Dependendo da deficiência, esses crimes incidem mais em alguns grupos. Grupos de deficiência intelectual enfrenta mais situações de violência sexual, de abusos sexuais. Outros grupos, como deficiência auditiva, enfrenta situação de estelionato, furto, golpes pela internet. Então, tem uma diversidade com relação aos crimes, mas esses são os mais comuns: estelionato, injúria, crimes contra a honra, violência doméstica atinge demais mulheres com deficiência. Então, para cada situação, é importante uma ação pública, uma ação do Estado para garantir o direito. Entendi. Só para a gente compreender, abrir um leque maior aqui de compreensão, geralmente esse tipo de violência, Cleiton, são mais, você citou, né, alguns tipos, são mais de terceiros ou como comumente a gente vê violência contra, né, adolescentes, crianças, mulheres, geralmente o agressor está dentro da própria família? Sim,
infelizmente, uma população que tem como característica, em muitos casos, a dependência de outras pessoas. E esse vínculo de proximidade, de confiança, também tem o risco de criar contextos que favoreçam a violência. Então, a pessoa que está cuidando da pessoa com deficiência, ela está muito próxima e, em muitas vezes, ela é a própria pessoa que comete abusos ou comete uma violação. Certo. E eu gostaria de entender, aí eu vou passar aqui a bola para a Ticiana, como que o Instituto auxilia essas pessoas que sofrem violência? Como é que funciona? Tem um procedimento, parte de uma denúncia, parte de uma informação, de algo mais didático para a compreensão dessas situações? Como é que funciona, Ticiana? Nós tivemos aqui um probleminha aqui com... Gente, né? Oi. Voltou? Deixa eu ver, voltou. Voltou. Dá para pegar esse corte? Foi uma ligação no meu celular, aí cortou. Pode retomar? Claro. Sim, então tá bom. Então agora eu quero passar a bola para a Ticiana para entender como que é a atuação do Instituto Jô Clemente na proteção dos direitos das pessoas com deficiência, né? Como que é o procedimento desde a notificação de um caso de violência, Ticiana? Ok, nós do Instituto Jô Clemente, né, no Serviço de Defesa e Garantia de Direitos, nós atuamos em um programa chamado de Prevenção à Violência, tá? Este programa, ele recebe notificações de violência relacionado aos atendimentos, tá? Internos do Instituto. Então, qualquer profissional que atenda ou perceba, né, alguma situação de suspeita ou comprovação de algum tipo de violência, esse caso é encaminhado, né, para o Programa de Prevenção à Violência, e nós atuamos em cada caso aí de uma forma específica, né? Então, nós agendamos um atendimento com essa família, com essa pessoa, né? E tentamos entender aí qual é essa demanda relacionada à deficiência, fazemos o acolhimento ao caso e direcionamentos para a rede de proteção, né? A rede socioassistencial e os órgãos, né, de proteção e defesa em relação à garantia de direitos, em relação também às violações de direitos, né? E no caso aí, falando aí de violência, tá? Só para exemplificar, muitas vezes a gente recebe aí casos relacionados a bullying, tá? Em relação a crianças, a mulheres também vítimas de violência doméstica, tá? Tanto a questão de mulheres que sofrem, que tenham a deficiência intelectual, ou mulheres sem a deficiência intelectual, né? Que muitas vezes são familiares das pessoas atendidas. Então, nós direcionamos, vamos supor, um caso de violência doméstica, nós direcionamos aos Centros de Defesa e Convivência da Mulher, orientamos quanto a realizações de boletins de ocorrência nas delegacias específicas, né, na Delegacia da Mulher, e vamos acompanhando cada caso até a família ou a pessoa, né, estar sendo assistida na rede, né, ou ter aí minimizado a situação relacionada ao risco, né, da violência. Então, nós entendemos a demanda, direcionamos através de um plano de enfrentamento para cada caso e vamos acompanhando até a pessoa estar sendo assistida aí na rede de serviços, né, de proteção também. Certo. E, Ticiana, quem compõe, né, o quadro assim, dos colaboradores do Instituto? Vocês apenas encaminham ou vocês também, às vezes, têm ali um quadro, tem uma psicóloga ali para dar um atendimento emergencial, talvez a parte jurídica? Quem que compõe essa base de vocês? Ok, nós temos o Serviço Jurídico Social, né, do Instituto Jô Clemente, que é composto por psicólogos, né? Eu sou a psicóloga que atua no Programa de Prevenção à Violência, então eu atendo os casos, né, relacionados. Nós temos também uma equipe multi, né, com assistentes sociais, que fazem todo o atendimento direcionado às informações e orientações relacionadas aos direitos, né, da pessoa com deficiência e família, orientações de como ir em busca, né, desses serviços, de benefícios, dos direitos, né, tem todas as informações aí prestadas ao público, né, interno do Instituto, e também advogados, né, que cuidam aí das orientações jurídicas, né, muitas vezes as famílias, as pessoas com deficiência trazem dúvidas, né, requerem orientações relacionadas aí juridicamente falando, então nós temos advogados também para poder dar todo esse suporte. Tá?
Além disso, a equipe aí que atende de uma forma geral a defesa de direitos, nós temos um programa bastante importante, né, que é o Núcleo de Políticas Públicas Advocacy, que é um núcleo que trabalha juntamente aí, né, com as esferas aí das políticas e poderes legislativo e executivo, a fim de contribuir e fortalecer, né, as políticas públicas aí voltadas às pessoas com deficiência intelectual. Nós temos também um programa comandado pelo Advocacy, que é o programa de autodefensoria do Instituto. É um programa bastante rico, né, que acaba promovendo ações relacionadas à autonomia, né, e direitos das pessoas com deficiência intelectual. Então, são jovens, né, que conseguem aí por si próprios falarem sobre os direitos, buscarem informações, levarem informações e contribuírem também, né, com esses direitos, com essas informações para a sociedade em geral, né, e especificamente aí com a demanda da deficiência intelectual. E temos também, né, falando aí de direitos também, violência, violação de direitos, nós temos o Centro de Apoio, né, que é aí coordenado pelo nosso colega Cleiton, que fica alocado aí dentro da primeira delegacia da pessoa com deficiência intelectual. Então, nós temos bastante serviços, né, destinados a essa demanda em busca dos direitos, a defesa, e trabalhando aí também com as violências em geral e violação de direitos, né, das pessoas com deficiência. A gente está falando muito dessa questão de direitos. Eu queria passar, então, aqui a palavra para o Cleiton, para a gente entender quais são os direitos das pessoas com deficiência intelectual. Difere dos direitos de uma pessoa que não tem esse tipo de deficiência, Cleiton? Não, não diferem. São todos os direitos que nós temos nas leis. Isso é importante frisar na Constituição, na legislação brasileira de todos os assuntos. As pessoas com deficiência têm acesso. Né? Isso é um princípio de direitos humanos. Os direitos humanos, entendidos como direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, são para todas as pessoas. Porém, as pessoas com deficiência, Renata, também têm outros direitos previstos na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, como acessibilidade, tecnologia assistiva, o apoio educacional especializado, inclusão, cotas nas contratações das empresas, isenções tarifárias, bilhete único, direito a acompanhante, ou seja, há toda uma gama de direitos, como bem disse a Tiziana, nós orientamos, porque para nós, orientar sobre o direito e garantir o direito é uma forma de prevenir a violência, de evitar a violência. No Centro de Apoio Técnico, que é uma política da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui do Estado de São Paulo, nós executamos este trabalho em conjunto com uma equipe policial e que visa, além de atender denúncias, garantir o direito e encaminhar para redes de proteção. E essa violência tem um porquê? Tem um estudo que fala sobre isso? Se vem do caso de uma desinformação, da falta de preparo de cuidadores, da falta do próprio preconceito? Da onde que vem essa violência contra pessoas assim? Posso falar? Pode, Cleiton, desculpa, para você. Tiziana me complementa, por favor. Eu entendo que a raiz de muitas violências, ela vem do preconceito e ela vem do que nós entendemos atualmente como capacitismo. Capacitismo é uma prática da qual a pessoa que vê a outra pessoa com deficiência a concebe como alguém inferior e, infelizmente, alguém que olha equivocadamente e entende que aquela pessoa tem menos direitos, a vida daquela pessoa vale menos. Então, isso é capacitismo, ela não teria capacidade de executar os seus direitos. Sendo assim, ela fica na invisibilidade, ela é infantilizada, a sua palavra não tem crédito, a versão que ela conta para os fatos não é legitimada, ou ela mesmo não tem acesso à comunicação de uma forma tranquila e acessível. Então, todo esse conjunto, além das barreiras que existem na sociedade para a pessoa com deficiência, levam a um contexto que faz com que aconteça violações. Então, o que nós entendemos? É necessário enfrentar o preconceito, é necessário enfrentar as barreiras, é necessário garantir os direitos.
Com isso, a violência tende a diminuir. Mas o preconceito está na raiz de tudo isso. Acho que enfrentar o preconceito é o que se chama de barreira atitudinal, Renata, é uma forma de garantir o direito. Gostaria de complementar, Tiziana? Sim, muito bem colocado, né, pelo Cleiton. Eu concordo, né, com as informações que ele acabou de nos passar. O que eu posso complementar, eu acredito que é a informação, né? A gente precisa falar sobre a violência, precisa conscientizar as pessoas sobre essa problemática, precisa levar também, além dessa situação, falarmos sobre a deficiência intelectual de uma forma geral, né? O preconceito, né? A violência, a desinformação, isso tudo acaba, né, agregando aí nessas questões, né, infelizmente. Então é importante empoderar, né, como a gente fala aí hoje em dia, empoderar as pessoas, os jovens, né, falarmos disso nas instituições, né, trabalharmos com essa demanda, a fim de cada vez mais levar a informação, né, as pessoas vão poder saber onde podem recorrer, o que podem fazer, onde buscar ajuda, né? Então é importante a conscientização, né, da situação para poder melhorar, né, possivelmente uma situação ou ter meios aonde poder recorrer, né? Então acho que é isso, através da informação a gente tende a melhorar, né, de uma forma geral todas essas outras demandas. E essas informações dos direitos chegam até os deficientes intelectuais? Assim, eles conseguem, de alguma forma, entender os seus direitos e também cobrar por isso? Porque eu imagino que muitas pessoas não têm acesso a nem esse tipo de informação para poderem se defender. Se quiser começar a responder, Cleiton. Sim, nós trabalhamos para que cada vez mais as pessoas com deficiência intelectual, assim como as outras deficiências visual, auditiva, física, essas pessoas possam, assim como as pessoas que não têm deficiência, protagonizar a sua vida e assim ter acesso à informação, ter acesso a grupos, ter acesso ao convívio social, à diversidade. Infelizmente, ainda é necessário fortalecer muito esse campo da difusão do direito, da difusão das informações. Tiziana, gostaria de falar sobre isso. Você, como psicóloga, os deficientes intelectuais entendem também os direitos que eles têm? Sim, com certeza. Entendem. E é preciso esse trabalho, né, de conscientização, como eu falei agora há pouco. Nós realizamos também no Instituto João Clemente grupos, né, com jovens, muitos jovens aí de um setor nosso muito importante, que é a inclusão profissional, né? São jovens que estão sendo preparados, né, para inserir aí, para ser, né, inserido aí no mercado de trabalho. Então, nós trabalhamos com esses grupos através da prevenção, tanto das questões de violência, mencionamos, né, todas as outras questões aí que possam vir a surgir na vida pessoal, profissional desses jovens. Então, falamos também um pouquinho sobre direito, levamos todas essas informações. Então, através dessa prevenção, a gente consegue trabalhar grupos, né, dentro do próprio Instituto, a fim de levar essas informações, né? Eu acho que um exemplo bastante importante é o programa de autodefensoria, né? Então, são jovens empoderados que conseguem administrar todas essas situações, né? Levar essas informações e defender também a efetivação aí de seus direitos. Então, com certeza, né? As pessoas entendem, porém precisamos, né, estar incisos aí em relação a todas essas informações, levando as informações, né, e melhorando todo esse entendimento, né, das pessoas. E o Alesp Cidadania já está de volta. O tema de hoje, aumento dos casos de violência contra pessoas com deficiência intelectual. Eu quero perguntar aqui para o Cleiton sobre a pandemia, o quanto ela aumentou ou não o número de casos. Eu imagino que tenha aumentado os casos de violência, não, Cleiton? Olha, a pandemia, ela teve dois momentos diferentes. No primeiro momento, nós percebemos uma subnotificação, ou seja, as pessoas continuaram sofrendo violência, há indícios até que houve aumento da violência, mas não foram registrados esses casos, não foram levados ao conhecimento das autoridades. Logo em seguida, né, diria no meio de 2020,
houve sim aumento das notificações. E a gente entende esse aumento percebendo, por exemplo, muitos locais fechados, locais públicos, em que a pessoa com deficiência teria acesso de lazer ou próprio acesso de educação e trabalho, e ali, com esses locais fechados, nós diminuímos, infelizmente, as possibilidades de observar os sinais e até de oferecer redes de proteção para as pessoas com deficiência. O isolamento, o confinamento em casa e o isolamento como um todo, também gerou situações de estresse, situações de aumento da irritabilidade, contextos de violência que pode ter influenciado para o aumento desses números. E, por fim, eu diria que a pandemia, ela expôs desigualdades e vulnerabilidades que já existiam, né? A pessoa com deficiência já estava exposta desde antes a uma situação de não ser ouvida, de não ter credibilidade na sua fala, enfim. A pandemia mostrou, evidenciou mais ainda essa situação de vulnerabilidade. Certo. E eu queria entender como que a gente pode denunciar os casos de violência. Hoje em dia a gente tem algumas leis ali que estão dando suporte aos condomínios, né, fazendo com que as pessoas se motivem a denunciar. Quando a gente ouve, né, um vizinho ali, quando a gente vê uma agressão na rua, como que a gente pode proceder? Essa denúncia, ela é anônima, não precisa ser anônima? Como que funciona a denúncia, Cleiton? Tem vários canais. Eu atuo numa delegacia, nós temos uma equipe de suporte, uma equipe no meu caso, supervisão, assistentes sociais, psicólogos e intérpretes de Libras, que recebe denúncias nesta delegacia especializada, como eu disse. Então, um local é procurar a polícia, procurar delegacias de qualquer bairro, de qualquer região, tanto um vizinho ou um parente, um familiar ou a própria pessoa, para relatar a uma autoridade o que está acontecendo. Os outros canais são canais de atendimento remoto, por telefone, até alguns que foram difundidos pelo WhatsApp, o próprio telefone da Polícia Militar de 190, né, que é para situações de flagrantes. Nós temos um número que eu acho que é importante sempre frisar, que é o Disque 100, para qualquer tipo de violação de direitos humanos. Disque 100, que pode ser feito em qualquer local, a qualquer horário, inclusive anônimo. Então, são vários canais, eu acredito que é necessário cada vez mais as pessoas terem redes de apoio, né? Se você tem uma rede de apoio, Tiziana bem disse isso, tanto da família como da rede de trabalho do serviço público ou de vizinhos, você tem a quem recorrer, a quem relatar uma situação. Perfeito. E, Tiziana, eu gostaria de saber quais são os sinais, os primeiros sinais, os sinais mais evidentes, que eu imagino que alguns sinais também são silenciosos, de que ali aquele indivíduo está sofrendo algum tipo de violência. Tá. Só se eu puder complementar a pergunta anterior, claro, referente aos canais de denúncia, porque assim, lá no Instituto, infelizmente, a gente acaba recebendo bastante casos também relacionados à violência doméstica contra a mulher, né? A gente tem também o Disque 180, tá? É um Disque denúncia voltado à violência contra a mulher, tá? Então, lá também tem todos os serviços disponíveis de suporte para as mulheres, as delegacias das mulheres. Eu acho que, complementando o Disque 100, né? Como o Cleiton mencionou, o Disque 180 mais voltado aí à violência contra a mulher, tá? É importante também, acho que deixar um pouquinho aí claro essa informação também para as mulheres, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre os sinais, né? É importante, claro, muitas pessoas acreditam que a violência ela só é física, né? Mas a gente sabe que não, né? Tem muitos outros tipos aí de violência, né? E que as pessoas, infelizmente, não têm essa informação, né? Então, nós temos, além da violência física, propriamente dita, a violência psicológica, né? Muitas vezes aí que machuca aí o nosso emocional, né? De uma forma bastante significativa, que são xingamentos, humilhações, difamações, né? Relacionadas às pessoas, a violência moral, patrimonial, sexual, né? A violência doméstica contra a mulher, bastante presente, infelizmente,
as situações aí de bullying, né? Muito voltada aí às crianças e adolescentes no âmbito escolar também, são casos que acabam aparecendo bastante. Referente a sinais, acho que é importante sempre perceber aí qualquer tipo de mudança comportamental repentina, né? Tanto em crianças e adolescentes quanto nas pessoas, né? Sinais aí de introspecção, a pessoa um pouco mais isolada, mais quieta, né? Acho que a negação acaba aparecendo bastante para a gente aí no Instituto, crianças negando de comparecerem a determinados espaços, como a escola, por exemplo, né? Então, é importante ficar em alerta, né? Por que essa criança não quer ir para a escola? Né? O que está acontecendo ali? Ou na casa de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, de algum vizinho, né? Muitas vezes também o constrangimento de algumas pessoas em relação a algum familiar, a presença de alguém ali. Então, é importante observar esses sinais, né? Tanto comportamentais, né, quanto essas questões aí em relação às pessoas próximas, né? A pessoa mudou, está com um jeito aí diferente em lidar, né? Em receber certa pessoa, essa negação mesmo, que eu acho que é importante, de não ir a determinado local, de não chegar perto de alguém. Então é importante questionar, né? E ficar atento aí a esses alertas, né? E, Ticiana, como que essa agressão influencia na vida desses indivíduos, né? Como que esses traumas interferem a ponto de você ter que realmente reabilitá-los à convivência social? Sim. Bom, as consequências, né, relacionadas a qualquer tipo de violência, né? Primeiramente, a gente tem aí o sofrimento, né, propriamente dito. Então, não somente da vítima, né? Em muitos casos, do grupo familiar todo, né? Por isso a importância da gente trabalhar não só a pessoa com deficiência, mas a família, né? De uma forma geral. Então, o sofrimento, propriamente dito, os danos psicológicos, tá? Que são bastante significativos. Então, por isso que eu sempre trago aí a importância também do acompanhamento psicológico, né? Na maioria dos casos, apoiando, né? E enfrentando aí a situação de violência através de um fortalecimento emocional, tá? Então, os danos psicológicos são bastante significativos. Temos também aí um desenvolvimento prejudicado, tá? Ainda mais se tratando aí da demanda, né, da deficiência intelectual. Então, muitas vezes a gente percebe aí o prejuízo, né, em relação ao desenvolvimento da pessoa. E também, né, no último caso aí, a questão de morte, né? Muitas vezes essa violência, essa agressão não sanada, não cuidada, né? Ela pode aí chegar finalmente, né, a questão aí de morte. Então, são consequências extremamente importantes de serem olhadas, cuidadas, né, e avaliadas para que isso, se tratando ainda mais da questão emocional, né, da saúde mental, para que isso não se agrave lá na frente, né, e traga aí prejuízos maiores em relação a patologias como uma depressão, crises de ansiedade, desenvolvimento aí, né, do uso de bebidas, de vícios, né, questões aí também relacionadas a drogas, prejuízos também do sono, da alimentação. Então, infelizmente, são consequências bastante maléficas aí à saúde, né? Sim. Cleiton, você gostaria de comentar com seu olhar essa questão? O outro impacto que já foi dito, de certa forma, é com relação à autoestima, a própria sensação de que a pessoa não tem o direito de pertencer à sociedade, né? Então, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. É necessário olhar para tudo isso. O impacto da violência, ele não é só aquela marca que fica naquele momento, né, a longo prazo. Assim, o Instituto Jô Clemente pensa como atenção às pessoas de uma forma ampliada, né? Não apenas no fato em si, mas num acompanhamento, no monitoramento daquela situação. Sim.
E olha, no dia 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e esta data ela foi oficializada em 2005, através da Lei número 11.133, para celebrar os direitos e conquistas e também enfatizar a importância da inclusão social das pessoas com deficiência. Como utilizar, então, esta data para a gente chamar atenção para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual? O Instituto faz alguma ação nesta data todos os anos? Tem algum momento que para tudo para levar um pouco mais informação, para ir além? Pode começar, Cleiton. Primeiro, chamar a atenção de toda a sociedade para esta questão, né? Nós entendemos que a causa da deficiência intelectual, a causa das pessoas com deficiência, é uma causa de toda a sociedade. Então, uma data, ela dá visibilidade, ela chama atenção. Nos últimos anos, a gente consegue promover encontros, diálogos, ainda que à distância, e isso fica marcado, porque, assim como outras datas significativas no calendário das lutas populares, das lutas de outros movimentos, essa data chama a atenção da sociedade e faz as pessoas entenderem que, ao menos um dia, assim como nós temos, como eu disse, outros eventos e outras datas durante o ano, naquele dia a sociedade para pensar onde posso contribuir no meu espaço, na minha empresa, na minha escola, na minha família, para que eu possa promover, eu enquanto cidadão, eu enquanto alguém que acredita nos direitos humanos, promover um grupo, promover a defesa da diversidade e promover que, ao longo de tanta discriminação e tantos prejuízos que a sociedade causou a esse grupo, nós podemos reparar, né, trazer algum tipo de reparação para que esse grupo tenha plenitude, tenha cidadania e possa exercer seus direitos de forma íntegra como qualquer outra pessoa. Eu gostaria de te ouvir também, Tiziana, como a gente pode chamar mais atenção nesta data e, claro, durante o ano inteiro, né, para esta questão. Sim, como o Cleiton, né, mencionou, é levar informações, né? Essa data ela é importante porque ela traz uma maior conscientização, né, às pessoas referente aos direitos, né, das pessoas com deficiência que devem ser respeitados, né? Nós do Instituto realizamos uma live, né, no dia 21 de setembro, falando um pouquinho sobre essa temática, sobre um pouquinho também falamos sobre a questão de violência, né, sobre empoderamento em relação aos direitos, ao conhecimento referente às leis. Então, neste dia, nós tivemos essa ação importante, né, para falar um pouquinho sobre essa data, né, tão importante. E como que a gente vai levar a maior visibilidade, né, para essa causa? Levando informações mesmo, né? O objetivo da data é esse, conscientizar a população, né, referente à efetivação desses direitos, que os direitos devem ser respeitados, né? De uma forma geral, né, o respeito à pessoa com deficiência, né, a fim de, né, finalizar aí essa questão tão, infelizmente, ainda tão presente, né, que é o preconceito, a discriminação, e a gente só vai melhorar isso com campanhas, né, campanhas aí nas mídias, né. Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é bastante importante, a gente está dando visibilidade a esse assunto, né, está podendo falar sobre isso. Então, campanhas, tanto institucionais como em ambientes relacionados à saúde, né, que trabalham com essa demanda da deficiência de uma forma geral, campanhas nas mídias, como eu falei, redes de saúde, escolas, enfim, levar a informação, né, para que as pessoas consigam aí ter um maior entendimento sobre a demanda, né, e agregando aí as informações do dia a dia mesmo. Então, precisamos falar sobre isso, né? E essa data traz, não só esse dia, mas, né, acaba trazendo uma maior visibilidade mesmo. E, Cleiton, como que é a adesão das pessoas, tanto dos indivíduos que possuem esse tipo de deficiência, como também dos familiares, né? Como que é esse retorno deles? De várias formas e muito interessante, muito positiva.
né? Nós temos participação de pessoas nos diversos serviços do Instituto João Clemente, dialogando, participando, trazendo sugestões no empreendedorismo, com possibilidades de acesso a outros setores. Então, há sim uma adesão importante, interessante, e, como eu disse, a sociedade passa a respeitar e ver como contribuir para uma causa que é tão justa. E sabe o que eu gostaria agora, finalizando quase aqui o nosso programa, que vocês deixassem os contatos do Instituto para aquelas pessoas que se interessaram, para aquelas pessoas que também podem ajudar de alguma forma ou querem ter mais informações sobre este assunto. Cleiton, você poderia deixar os contatos de vocês? Sim, o Instituto João Clemente, que é a antiga APAE de São Paulo, tem vários serviços, desde o nascimento, desde o pré-natal até o envelhecimento, e no site, que é o www.ijc.org.br, as pessoas podem acessar os vários contatos existentes. Tá certo. Para a gente Bom, finalizar, então, você gostaria de fazer algumas considerações em relação a este tema para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, Cleiton? acredito que as pessoas, aos poucos, vêm entendendo que a diversidade deve ser vista como uma riqueza. E as pessoas que ao longo da história foram discriminadas, foram deixadas à parte da escola, foram deixadas de lado na sala de aula, no próprio trabalho, hoje há um entendimento de que são essas pessoas que trazem mais diversidade para um grupo, que trazem mais conhecimento, que nos permite a ter um entendimento, Renata, por exemplo, na acessibilidade, quando se falava antigamente, olha, precisamos construir rampas, precisamos construir banheiros adaptados, quem ganha com isso não é apenas a pessoa com deficiência física, neste exemplo, mas todas as pessoas. Então, traduzindo para o tema que nós estamos falando de deficiência intelectual, quando nós prevenimos a violência, quando nós defendemos o direito, como nós garantimos autonomia, defendemos a capacidade jurídica das pessoas com deficiência, todas as pessoas ganham, porque o convívio social fica ampliado e, garantindo o protagonismo deste grupo, a sociedade também pode visualizar mais, como eu disse, riqueza no convívio e, por que não dizer, valorizar mais os potenciais que nós temos. Tiziana, também gostaria das suas considerações finais, por favor. Sim, acho que se tratando, né, da demanda da deficiência intelectual, das demais deficiências, falando um pouquinho aí sobre o programa, né, que nós comentamos também relacionado ao combate e prevenção à violência, é preciso que tenhamos mais informações, né? Então, acredito que a população em geral, né, tendo mais educação em relação a essas temáticas, buscando mais informações, levando também, né, conhecimentos sobre a temática em geral, quando nós estamos munidos, né, de informações, de educação relacionado a tudo isso, de uma forma geral, isso acaba sendo mais fácil, né? Então, é importante falar sobre isso, buscar informações relacionadas às questões aí de violência, é importante denunciar, buscar ajuda, ter uma rede de apoio, e é uma luta, né? A pessoa com deficiência, infelizmente, ela vivencia uma luta a cada dia, e nós estamos aí para poder apoiá-las, né? Não só nós, como outros serviços, mas é importante o apoio a essas pessoas, né? A fim da gente chegar a um objetivo maior, né? Que é o de reconhecimento dessas pessoas, né? Quanto aos seus direitos, e terem uma vida aí, uma boa qualidade, né? Como todas as outras pessoas. Então, é importante estarem inseridas na sociedade e terem uma vida aí, positiva, né? Uma vida com dignidade. Eu acho que é isso. Eu queria só complementar também referente aos contatos do Instituto. Nós temos, né, no site, como o Cleiton informou, temos também algumas cartilhas informativas,
tanto quanto as questões de violência, informações relacionadas a direitos, né? Nós temos também as redes sociais do Facebook e Instagram, que é o @Instituto João Clemente, que também são postadas aí informações, notícias, sempre atualizadas aí quanto à luta, né, da pessoa com deficiência intelectual. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje no Alesp Cidadania. Tiziana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, em nome do Instituto João Clemente também, nós agradecemos a oportunidade e estamos disponíveis aí no que precisar. Com certeza. Cleiton, muito obrigada também pela sua participação, sua disponibilidade aí de tempo para bater esse papo com a gente. Obrigado. É um tema muito importante mesmo. Obrigado. E claro, eu agradeço a você que ficou conosco até o final, porque este foi mais um Alesp Cidadania. Hoje nós falamos sobre o aumento dos casos de violência contra pessoas com deficiência intelectual, um tema de extrema importância. Que bom que você ficou com a gente aqui até o fim do programa. Obrigada pela sua companhia e se você quiser acompanhar outros programas com outras entrevistas, é só acessar o nosso canal do YouTube. Até um próximo encontro, pessoal!